Oi, Laísa, hoje a Procarol está aqui para gravar a nossa 11ª videoaula da disciplina de História, tá? E nós vamos começar. A Pro vai colocar aqui a resposta da tarefinha número 3, da página 163, para você conferir. As respostas da página 156, elas são pessoais, né? Então a Pro não vai colocar aqui a resposta, tá? Vamos partir hoje da página 157. Essa página aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre para onde vai a água que nós usamos, tá? Então eu vou fazer a leitura aqui e depois vou indicar um vídeo para você. Olha só, a água que é usada nas casas, lojas e fábricas torna-se suja por causa de substâncias como sabão, detergente, shampoo, urina e muitas outras. Essa água é levada para os ralos e canos de pias. Mas para onde ela vai, né? Quando ela vai pelo ralo da nossa casa, para onde que ela vai? Esses canos levam a água suja para uma estação de tratamento e lá ela será tratada e terá a sujeira retirada. Depois de limpa e em boas condições, a água deverá ser devolvida à natureza. Então aqui do lado nós temos uma foto de uma estação dessa e junto com o vídeo de hoje, a Pro vai disponibilizar um vídeo do YouTube que se chama Estação de Tratamento de Esgoto, como funciona. E aí nesse vídeo você vai ver como que é passo a passo esse processo de tratamento da água, tá bom? Olha só, boxe, você sabia? A água usada nas casas, lojas, fábricas é levada pelos canos, né? E isso é chamado de esgoto. Em muitas cidades do Brasil, a água suja do esgoto não é tratada antes de ser devolvida ao ambiente, poluindo os reservatórios naturais, como rios, represas e lagos. Além do esgoto não tratado, muitas pessoas jogam lixo, como objetos plásticos e restos de alimento, diretamente nos rios também. Tudo isso causa a morte dos peixes, de outros animais aquáticos, além de prejudicar as pessoas que precisam daquela água para beber, cozinhar, tomar banho e irrigar as plantações, tá? Então isso é algo que a gente nunca deve fazer, né? Jogar lixo nos rios e nem permitir que a água que a gente utilize seja descartada lá. Agora, página 158, temos algumas atividades, tá? Aqui tem uma reportagem, olha que legal. Leia a reportagem a seguir e descubra o que aconteceu nos municípios de Jundiaí, Sorocaba e São Paulo. Olha só, Rio Jundiaí e Rio Sorocaba. Com investimentos em coleta e tratamento de esgotos e recuperação de matas ciliares, o Rio Jundiaí apresentou pela primeira vez a qualidade de água boa nos meses de janeiro a fevereiro de 2017, no ponto de coleta monitorado pela SOS Mata Atlântica. A gente acompanhou a evolução, é uma cidade super industrializada, que está com um rio limpo. O mesmo aconteceu com o Rio Sorocaba, era poluída até 2004 e agora tem qualidade de água aceitável. A partir disso, a cidade de Sorocaba foi toda reurbanizada com ciclovias. A paisagem urbana melhorou, lembra Malu Ribeiro, coordenadora da rede de águas da Fundação SOS Mata Atlântica, ONG que monitora a qualidade de 240 pontos em 184 corpos de água, que podem ser rios, córregos ou mananciais, em 11 estados brasileiros. Essa reportagem aqui foi tirada da internet, né, do site g1.globo.com, e nós temos aqui então algumas perguntas para fazer acerca dela. Mas antes disso, vamos analisar o glossário que aparece logo ao lado, né? O que são matas ciliares, né? É uma vegetação localizada nas margens dos córregos, lagos, represas e rios. O nome mata ciliar vem do fato de serem tão importantes para a proteção dos rios, lagos, como são os cílios para os nossos olhos. Olha que legal! E o que é super industrializado? Que tem muita indústria. E reurbanizada é reformada ou reorganizada, tá? Letra A, primeira pergunta.
como estavam os rios Jundiaí e Sorocaba, né? No início de tudo, antes de ser feito esse trabalho, como que eles estavam? Você vai anotar aqui. O que foi feito para mudar a situação dos rios? Está falando aqui na reportagem, né? E C, como ficou a cidade de Sorocaba depois que o rio foi despoluído? Também está aqui na nossa reportagem. Letra D, página 159. Você acredita que a despoluição dos rios pode ser boa para a população e para o ambiente? Por quê? Essa aqui é pessoal, né? Você vai responder com as suas palavrinhas se isso pode ser bom, né? E se a resposta for sim, né? Por que que isso pode ser bom, ok? Tá. Atividade 2. Leia a tirinha a seguir. A gente tem uma tirinha aqui, níquel, náusea. Olha só. Sua pele está esverdeada, você está mofando. Tem razão. Vamos tomar um sol? Que ideia genial desembocar o esgoto direto na praia. Essa aqui é uma tirinha então, né? Ela tem um certo sarcasmo aqui, né? Que animais estão conversando no primeiro quadrinho, né? Então você vai identificar ali os animais. São animais que a gente não gosta muito, né? Um rato e uma barata. No segundo quadrinho, o segundo quadrinho mostra o lugar onde eles estão. Que lugar é esse, né? Então esse lugar aí, como a gente viu no vídeo, né? Ele é a galeria do esgoto, por onde passa a água, ok? Terceira, qual é o lugar apresentado no terceiro quadrinho? O lugar apresentado é uma praia, né? E quarto, releia o balão do último quadrinho. Você concorda com a fala do personagem? Ele fala assim, ó. Que ideia genial desembocar o esgoto direto na praia. Isso é legal? Isso é mesmo genial? Aí você pode falar a sua opinião, tá bem? Agora, continuando aqui, a gente vai entrar na página 160, onde vamos falar um pouquinho a respeito do solo, né? Então, olha só, no caderno 3, a gente estudou que o solo é utilizado em atividades como produção de alimentos. E no caderno 4 a gente vai perceber que assim como a água, o solo é um recurso natural e ele precisa de cuidados, né? A formação do solo é um processo complexo que pode levar a milhões de anos, né? E por isso não se pode considerá-lo um recurso renovável. Quero destacar aqui que vários fatores ameaçam o solo, né? E que, segundo a ONU, no mundo se perdem anualmente cerca de 24 bilhões de toneladas de solo em razão do manejo incorreto e do desmatamento, resultando em processo de forte erosão. Além de ser suporte para as plantas, o solo fornece argila e areia, usadas, né, para produzir diversos utensílios como concreto para fazer casas, vidro, tijolos, tintas, filtros de água, entre outros. E o solo, né, sob o solo estão as águas subterrâneas, que já apareceu aqui nesse módulo, os minérios, que são a matéria-prima da indústria moderna, e muitas outras riquezas, como petróleo, utilizado para produzir combustível que move os veículos e gerar eletricidade, né? E produzir diversos produtos. Agora eu vou fazer a leitura aqui da página 160. O solo. A atividade humana que mais usa água é a agricultura. Ela produz parte dos alimentos que comemos. Para produzir alimentos, além da água, é preciso ter solo de boa qualidade. O solo é a camada da terra que cobre o chão. Nele há pedaços de rochas, restos de plantas, água, ar, minhocas, formigas, cupins e muitos outros pequenos seres vivos. Todos esses seres vivos são muito importantes para a saúde do solo. Eles transformam as folhas, galhos e frutos que caem das árvores em substâncias que as plantas usam para crescer. Na cidade, é sobre o solo que construímos nossa casa, praça, rua, por isso ele deve ser bem cuidado. Aí do lado aqui a gente tem uma imagem que é as plantas, está escrito: as plantas precisam de água e nutrientes do solo para crescer, tá? E no Você Sabia, a gente vai lembrar aqui que já estudamos, né? O solo precisa de proteção.
para as plantas crescerem, o solo precisa estar saudável, ele precisa estar úmido, cheio de nutrientes e de vida. Sua proteção natural são as plantas. Muitos acontecimentos podem destruir a vida do solo, como o desmatamento, a seca, o vento, a chuva em excesso. Sem as plantas, o solo fica desprotegido. O sol forte, o calor e o vento ressecam o solo e deixam ele impróprio para o plantio, tá? Então, olha só, o fator responsável pela degradação de cerca de 33% do mundo hoje é a importância da cobertura vegetal, né, para que o solo não sofra a erosão. Então, quando não tem essa cobertura vegetal, eles sofrem essa erosão e seca, né? A importância da proteção do solo é fundamental para a nossa vida, né? Porque como a gente pode ver na imagem aqui, olha só, olha como o solo fica, né, quando ele não está tratado. É impossível a gente conseguir plantar qualquer coisa num solo assim, né? Causa rachaduras, né? E isso é muito ruim. Já quando há vegetação, né, ele é cuidado, né? Ele fica bonito e apto, né, para a plantação. Agora a gente vai ver algumas atividades. Aqui a gente vai sistematizar o que a gente acabou de estudar, página 61, tá? Aqui na página 61, a gente vai ver duas fotos. Fala assim: observe a paisagem da zona rural em 2 momentos. Então a gente tem aqui o primeiro momento e o segundo momento. Aí temos a pergunta: em qual das paisagens a água da chuva arranca a maior quantidade do solo? Então você vai observar que, ó, na foto 2, né, é onde mais foi arrancado a paisagem do solo, tá? Por que isso acontece? Porque na paisagem 2 não há planta, né? Então, que sugerem que o solo seja impedido que a água da chuva carregue ele. Quando há planta, as raízes vão manter tudo firme ali, né? E não vai ser levado pela água. Quando não há planta, né? Vai ficar fácil para ser retirada, então, essa camada do solo, tá? Não precisa registrar, só estamos conversando. Depois temos mais 2 fotos. Observe as paisagens da zona urbana agora, né? Primeira e segunda. Em qual paisagem o solo desliza, né? Marque um X. Então a gente vai ver que o solo desliza na imagem 2, né? Que é onde dá para ver ele deslizando. Em qual das paisagens a água da chuva prejudica mais o solo e por quê? Também é na imagem 2, né? Como a gente pode ver. Por quê? Porque o relevo inclinado e desmatado do solo é arrancado pela chuva, provocando deslizamento e queda de casa, né? Onde a gente vê muitas vezes que a queda de casa é por causa exatamente disso, pela falta de vegetação, né? Qual é a consequência desse deslizamento? As casas são arrastadas, as estradas destruídas e a paisagem modificada. E isso não é muito legal, né? Então hoje a gente finaliza o módulo 15, ok? E aí eu vou deixar para você a tarefinha 4 e 5 da página 164. A tarefinha 4 fala assim: pesquise essas informações com o auxílio de um adulto. De onde vem a água que vocês utilizam em casa? Da estação de tratamento de água, do poço artesiano ou da cisterna? Vai marcar X na afirmação correta. Para onde vai a água usada na sua casa? Para o esgoto, para a fossa ou diretamente para o córrego? Você vai marcar um X também. E 5 e última, complete o desenho para que o solo fique protegido da chuva e do vento. Então você vai desenhar aqui mais vegetação, ok? Um beijão, até mais!